Em São Paulo, o aumento das famílias vivendo em situação de extrema pobreza cresce significativamente. Segundo os números do CadÚnico, em abril, o total registrado foi de 654.103 famílias que estão vivendo em situação de extrema pobreza. Além disso, o crescimento do número de crianças e adolescentes em situação de rua destaca um desafio na busca pela erradicação da pobreza estabelecida pela ONU, sendo que esse número dobrou em 15 anos, resultando em 3.759 jovens vivendo em situação de rua, de acordo com a Prefeitura. Quando analisamos o estado de São Paulo, o que podemos observar? O aumento da vulnerabilidade social. E o que define o aumento dessa vulnerabilidade? A falta de acesso a direitos básicos. Direitos como alimentação, saúde, educação, moradia e segurança pública. E quando tomamos a cidade de São Paulo como objeto de estudo e de pesquisa, podemos observar uma cidade tão rica e que aparece para a mídia e que aparece nos jornais como cheias de oportunidades. A gente vê a desigualdade social escancarada. Na Avenida Paulista, uma avenida tão turística da cidade de São Paulo, que podemos observar pessoas ocupando as ruas porque não têm onde morar. Crianças sem acesso à alimentação básica, sem acesso à saúde, sem acesso à educação. Porque falta apoio público, falta apoio do Estado. Quando a gente olha para o noticiário e vê aqueles desabamentos no litoral, que a gente pode ver a pobreza escancarada no nosso estado. Isso é resultado da falta de investimento em políticas públicas que garantam a dignidade para a pessoa, para o ser humano. O acesso à alimentação, o acesso à saúde, o acesso à educação transformam a vida de qualquer pessoa e garantem os direitos humanos, o acesso aos direitos humanos para cada uma delas. Bem, eu como educadora e trabalho em algumas áreas de risco de São Paulo, áreas vulneráveis como Paraisópolis, eu vejo que a pobreza ainda em São Paulo é um problema muito grande, porque tem muitas famílias que ainda têm uma renda mínima ou não têm renda, vivem de doação, vivem de coletar cesta básica ou vender bala nos faróis para poder se sustentar. Eu conheço inclusive famílias, mãe com 5 filhos, que tem muita dificuldade para sustentar e vive de doações. E outra visão que a gente pode ter são a quantidade de moradores de rua que nós temos hoje em São Paulo, que aumentou muito nos últimos 10 anos. Então, a pobreza é um problema muito sério em São Paulo e que a gente precisa pensar em como resolver. Eu vejo que a gente precisa fazer uma análise cultural. Então, se a gente falar de governo, vamos ver qual governo. Falando no governo que nós estamos, a gente percebe que existe uma preocupação em aumentar a renda mínima, em oferecer um subsídio melhor para que as pessoas tenham condição de ter uma alimentação saudável em casa. Mas ainda assim precisa muito a ser feito, e a sociedade precisa falar muito com os governantes para que eles tenham uma visão melhor disso e se sensibilizem para esse problema da pobreza no Brasil. Para mim, por muito tempo, na verdade na história do nosso país, o governo não lida com a erradicação da pobreza. Ele não tentou e não tenta erradicar a pobreza, né? O que a gente teve foram breves momentos da nossa história de uma diminuição dessa pobreza, né? Inclusive nos governos anteriores do atual governante, o governo Luiz Inácio. Essa pobreza, ela está intrincada e a gente da sociedade brasileira aprendeu a conviver com essa pobreza, aprendeu a aceitar a fome e a miséria como algo dado por uma parcela significativa da nossa população. Um endereço privilegiado no centro de São Paulo. O que já foi um prédio cheio de escritórios, hoje abriga 200 famílias. A maioria estrangeiros, vindos de países africanos. Estou em situação de rua faz 1 ano e a gente que está na rua, a gente sofre diversas dificuldades, como a fome, como o preconceito, e eu, por ser uma mulher trans também, a gente sofre o dobro. Na rua eu já tive experiência de levar paulada por conta de estar pedindo uma alimentação e me negarem isso, que é um direito básico de todo mundo.
Às vezes a gente também não tem onde tomar um banho decente, onde dormir, ter um lugar decente. E o olhar das pessoas da sociedade pela gente é um olhar muito julgador, muito de ódio, discriminação. A acessibilidade, né, cara? A gente tem dificuldade para ir no banheiro, a gente tem dificuldade para se higienizar, a gente tem dificuldade para se organizar, a gente tem dificuldade aí para trabalhar também, entendeu? O pessoal é meio preconceituoso assim com a gente, né, meu? A maioria dos moradores de rua é tudo dependente químico, tudo tem problema psiquiátrico, né, meu? Entendeu? E aí o povo também está ensinando isso pra gente, né, meu? Eu acho que ainda é muito insuficiente a forma que o governo investe no combate à pobreza na cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade muito rica, tem muito dinheiro em caixa, tem atualmente 37 bilhões em caixa. Poderia utilizar melhor esses recursos para combater a pobreza. Por exemplo, nós poderíamos ter um auxílio emergencial municipal. Nós tivemos pouquíssimos meses durante a pandemia, mas depois acabou, não retomou isso. E nós poderíamos também ter um celeiro de alimentos com preços muito baratos nos bairros periféricos. Então a prefeitura poderia comprar, principalmente da agricultura familiar. Bom, na minha opinião, as tentativas de erradicar a pobreza do governo muitas vezes são falhas, porque, por exemplo, programas como Bolsa Família, Saúde Pública e Educação Pública acabam falhando. Porque não adianta nada ter vários programas ou várias ações do governo se todas elas vão acabar sendo falhas ou de má qualidade. Então eu acredito que para melhorar toda essa situação, o certo é começar pela educação. Então promover uma educação pública de qualidade vai ajudar futuramente a saúde pública a melhorar, os governantes serem melhores e conseguirem pensar na população, principalmente essa população que sofre com essa pobreza mesmo. A gente tem algumas ferramentas, né, para tentar auxílio, né? A sociedade brasileira possui diversas redes, né, de assistência social para dar suporte para as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? É uma rede ampla e complexa, que mesmo sendo ampla e complexa nem sempre dá conta de todas as demandas necessárias, mas a gente pode contar, por exemplo, desde programas, né, de políticas públicas estruturais, né, de pensar como o Bolsa Família, né, esses auxílios que são importantes para a manutenção da vida, né, até programas de uma ação mais direta, né, os abrigos para a pessoa quando está em situação de rua, o acolhimento em dias mais frios e etc. Né? Os próprios CAPs, CRAS, né, esses programas que fazem parte fundamental da assistência social. Né? Eu, como faço parte do grupo de mulheres da igreja, qual é o meu papel? E das mulheres também da sociedade que a gente pertence. A gente recolhe produtos de limpeza, sabonete, pasta de dente, tudo que é de limpeza para colocar na cesta básica, onde o Projeto Empatia da nossa igreja oferece para essas pessoas que precisam de ajuda. Enquanto professora, na escola onde eu trabalho, a gente fez um trabalho de feira das profissões para os alunos do 3º ano do ensino médio, mas que todos os alunos da escola poderiam participar. Nesse projeto, era para eles se encontrarem, o que eles poderiam fazer para ajudar em casa, até arrumar um emprego, até se formar, ou mesmo já ter uma profissão onde eles se espelham com aquelas pessoas que foram lá. Foi um trabalho muito bonito, a gente teve um resultado muito bom. Juntos, podemos construir um mundo onde a pobreza seja apenas uma lembrança.